Alô, malta da Luso Delphi. Alô, João. Tudo bem por aí, meu amigo? Tudo ótimo, o verão chegando finalmente, um bom tempo, boa disposição e um É isso prazeraço aí. sempre estar aqui contigo, meu amigo. Obrigado, João. Também é um prazer estar aqui contigo, sempre nesse Papo Dev com o Portinho, que é um espaço dedicado a dar voz às pessoas que fazem parte da comunidade Delphi em Portugal e fora de Portugal, além fronteiras. E mais do que a gente falar de código, a gente explora as histórias, percursos, experiências dos profissionais que aqui passam, que vivem e respiram tecnologia no seu dia a dia. Aqui, quem assistir esses programas vão conhecer não só o lado técnico, mas também o lado humano de cada convidado e as suas motivações, desafios e conquistas. Um ponto de encontro para aprender, inspirar e aproximar a comunidade. Não é isso, João? Afirmativo. E cá estamos mais uma vez com mais um cara super especial, pelo que eu ouvi dizer. É isso aí. Quem vai se apresentar aqui hoje, ele é mineiro, hoje ele está baseado em São Paulo, ele já passou pela Borland, ele hoje é diretor executivo da Embarcadero no Brasil, é diretor executivo também na DevTrends no Brasil, que faz parte. Ele vai explicar depois melhor. Tem produtos, faz venda de produtos na parte da Idera diretamente. É um grande amigo. Se eu hoje sou MVP, um dos culpados, digamos assim, também é ele, juntamente com meu amigo Landers, meu amigo Fernando Risato. Esse amigo também foi um dos responsáveis. Sou muito grato a ele por essa nomeação, essa ajuda em poder ter me nomeado como MVP na altura. Ele já veio cá em Portugal, já conversamos aqui pessoalmente, e é um amigo de longa data. Então, vamos receber aí com muita honra e muita graça nosso amigo Dormeville Tercius. Adentre-se, meu querido. Muito bem! Olá, Olha, olá, bom dia, boa tarde. é isso aí, Queria cara. Muito agradecer aí o obrigado aí por convite. ter. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Aqui, ó. É, Tô aí com Opa, a aqui também temos aqui. maneiro. Hã? Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Você é um grande amigo, você sabe muito bem. Já nos conhecemos aí há muito tempo nas convenções, e tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Já conversamos bastante, já fizemos grandes papos aí nesse percurso de vida profissional. Obrigado aí, Tess, por ter Um prazer aceito o muito nosso grande estar convite. aqui, Obrigado. compartilhar um pouquinho de história com vocês aí, falar um pouquinho de lembranças, memórias e É isso aí, tecnologia, é né? isso aí. Sempre. Meu amigo, apresente isso aí pro pessoal. Quem é o Dormeville Tertius? Falei certo? Então, eu sou Dormeville Tercios, Dormeville Nóbrega Tercios, né? Ou seja, tenho o meu sangue português aqui correndo pelas veias também. Opa! É, Eu sou diretor executivo da Embarcadero do Brasil e da DevTrends, que são duas empresas que representam o grupo Idera no Brasil, que é a detentora do Delphi, do C++ Builder, Interbase, entre outras ferramentas. Aqui no Brasil a gente tem duas operações para conseguir separar e dar o foco, né, que cada um merece, né? Dar o foco de um Delphi para o Delphi, a equipe comercial de Delphi é só Delphi, a equipe técnica é só para um produto, para outro produto. Então, para a gente realmente conseguir alcançar os objetivos aí, a gente achou que era mais fácil estar separando as operações mesmo, para dedicar corretamente, né, e ter o sucesso que a gente tem aqui com o Delphi. Eu vim de Minas Gerais, igual o Jorge falou, é um estado aqui no Brasil, né? Eu sou da cidade de Juiz de Fora, cidade pequena, comparado a São Paulo, mas uma cidade grande Queridito, para muitos países. eu sou casada com uma mineira de Juiz de Fora. Ah, não acredito. Eita! Olha que mundo Não pequeno. faz Olha que isso mundo pequeno. não! Minha mulher vai me matar. Essa eu não sabia. Olha, Essa eu não sabia. olha que Minha Sacanagem. mundo esposa é pequeno. Olha que mineira mundo e é pequeno. nascida em Juiz de Fora, ainda por cima. Meu Deus do céu. Eu sou um português espalhado pelo mundo, casado com brasileira. Peraí.
com o Tem que, pessoal tem em que ir a Juiz de Itália, Fora em para conhecer a África. Juiz de Fora. Desculpa, mas tinha que meter a brasa. Não sabia Não, dessa. mas que legal, Continua, que legal. Terças, desculpa lá. É que eu estava falando, é uma cidade pequena comparada com grandes centros como São Paulo, mas uma cidade de porte médio aí, com 600 mil habitantes, né, que comparando com várias cidades aí na Europa, é uma cidade grande, porque a gente tem uma população aí de mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? É um país muito grande, muita gente. Então, os tamanhos, mas para a gente é uma província, é uma cidadezinha pequena, gostosa de se viver, com uma questão de segurança dos grandes centros um pouco melhorado, né? Tivemos problemas lá agora de chuva lá, não sei se vocês acompanharam aí de Portugal, a chuvarada que deu aqui no Brasil. Lá em Juiz de Fora foi uma das grandes cidades afetadas aí. Mas graças a Deus estamos bem aqui. Estou aqui em São Paulo, como o Jorge falou, já vamos fazer 31 anos. Né? Eu tenho essa pele bonitinha aqui, parece que eu tenho 25 anos, né? Mas já estou aqui vai fazer 31 anos que eu estou aqui em São Paulo. Vim por causa do Delphi, vim para cá por causa da Borland, na época, que era a proprietária, criadora do Delphi, né? E estou aqui até hoje. Às vezes falando verdade, às vezes contando caos, historinha, falando mentira, mas estamos aí. Muito bem. Estamos aí com Ô, essa Tércio, comunidade grande. da onde vem a origem do seu nome, cara? Então, o meu nome, ele tem um pouquinho, vou contar a história verídica, né? E depois eu invento duas outras partes dessa história aí, né? O Tá meu, o bem. meu bisavô, né, na época da Primeira Grande Guerra Mundial, ele era militar do exército, leu um livro de um francês chamado Dormeville, V-I-L, acabando com il, né? Ou não sei a pronúncia correta em francês, Dormeville. E gostou do livro e anotou num pedaço de papel. Aí isso já é brincadeira minha, não sei como é que fazia assim na época, e entregou para um soldado e falou: Ó, meu filho nasceu, vá ao cartório e faça o registro. E aí o Dormeville virou Dormeville, né? Meu avô se chamava Dormeville Nóbrega. Aí o meu avô não gostava de criança, botou o nome no meu pai, Dormeville Nóbrega Júnior. Eita. E aí meu pai falou, já que me avacalharam, eu vou avacalhar alguém também. Aí botou em mim, Dormeville Nóbrega Tertius, que é terceiro em latim. Então eles não gostavam de neto, filho, nada, aí botou Tertius de terceiro. E, No Tércio é e aí eu falo que eu terceiro. sou, assim, né, Tertius é terceiro. Aí você tem a primeira geração, segunda, terceira, é sempre uma evolução. Então eu sou o melhor Dormeville e hoje eu sou o único, porque infelizmente os dois já se foram. Então eu sou o que a gente chama aqui no TI de chave primária. Você conhece o Dormeville? Conhece? Sou eu. Acabou, não existe outro no mundo. Sou só, eu não preciso de número de registro social, não preciso de nada. Eu só o meu nome já é Não, uma chave primária. mas foi bastante original. Podia ter sido Dormeville, o restante dos seus apelidos, Neto. Mas afinal colocaram Tércios. Então, Né? e podia ser pior, porque meu pai queria colocar 3 pauzinhos, né? Mas eu Terceiro, acho, assim. mas no Pum, e Brasil não pode, né? romanos. Não pode, mas imagina eu entrando na escola. Ô, Aleijado, ô, 3 pauzinhos, vem cá, pá. Ainda bem, né? Dormeville já era vários apelidos, igual eu estava brincando aqui, contando um pouquinho para vocês, né? Que tinha lá o Luiz Cláudio, colega de classe, estudou comigo, sei lá, 5 anos, entrava na escola todo dia. A gente tem uma música aqui no Brasil, não sei se em Portugal também tem essa, de ninar criança, né? Dorme, Vili, que a cuca vem pegar. Pô, aí eu ria. Hoje em dia dá tiro, dá morte, bullying, eu não sei o quê. Lembro dele com carinho até hoje. Muito bom, muito bom. Terços, Terços para os íntimos. Eu sei que você não está. Não, o foco hoje não é. Você não está a atuar mais como programador propriamente dito, mas quando te conheci, você ainda programava tal. Ficou muitos anos trabalhando como programador. Tá? Então, eu queria saber como é que você começou nessa área de programação, né? O que te motivou na altura a entrar para essa área de programação e por que, em certa altura, você escolheu justamente o Delphi
para atuar como programador. Vamos lá Não, descobrir isso aí isso. é uma história muito, muito peculiar, vamos dizer assim, né? Mas é o que você falou, antigamente eu trabalhava com um computador, era muito mais fácil, né? Se ele estivesse fazendo coisa errada, a culpa era minha. Eu que mandei ele fazer coisa errada, porque ele faz o que a gente manda. Se a gente manda ele fazer direito, ele faz. Se manda fazer torto, faz torto. Hoje em dia eu gerencio pessoas. Dá muito mais trabalho. Meu Deus do céu. Com certeza. Eu era feliz e não sabia. Mas a história, vamos lá. Como que eu entrei na área de TI? Foi por acaso, porque eu nunca gostei. A verdade é essa, gente. Eu, aqui no Brasil, eu não sei em Portugal, né? Antigamente, principalmente antigamente, hoje em dia mudou muito, né? Antigamente aqui no Brasil era muito difícil você entrar numa faculdade. Você não existia esses milhares de universidades e faculdades privadas, né? Acesso para toda a população. Antigamente era uma em cada 20 pessoas que conseguia entrar numa faculdade. E a gente É. tinha aqui no Brasil os cursos técnicos, né? Quando você terminava o ginásio, que você ia para o segundo grau, você podia fazer um curso anexado ao segundo grau profissionalizante. E foi o que eu fiz. Eu saí da oitava série e eu fui para um curso de eletrônica, porque era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de desmontar carrinho, fonte de energia, fazer as coisas, passar, misturar. E fui, e gostava muito. Fui com louvor, passei com louvor aí nessa parte de eletrônica e estava fazendo aqueles cursos preparatórios para tentar ir para um vestibular de engenharia elétrica, que era o que eu queria. Nessa época, apareceu a oportunidade de eu fazer um estágio remunerado num Banco do Brasil aqui, na Caixa Econômica Federal, que é a Caixa de Depósitos do Brasil aqui. Só que, como eu fazia esse curso preparatório, eu não tinha direito de fazer estágio, porque para fazer o estágio, que é um jovem aprendiz, eu precisaria de estar cursando algumas disciplinas que davam direito a isso. Uma delas era a informática. Então eu mantive o curso que eu estava fazendo de aperfeiçoamento para tentar a universidade e me matriculei novamente num curso de informática para conseguir o estágio. E aí acabei me apaixonando pela informática. Nessa época ainda, eu também fazia um trabalho com um professor meu de física, Bruno. Ele montou uma loja, isso a gente está falando de 91, 92, tá, gente? Bem lá atrás. Montou uma loja para vender computador. A gente comprava as peças do computador e montava. Comprava o gabinete, comprava a placa-mãe, colocava ali a placa de vídeo, aí tinha problema de RQ, um monte de coisa que hoje em dia ninguém sabe mais isso. A gente compra hoje um É. notebook, um computador selado e acabou. Na nossa época a gente comprava era Lego. O computador era um Lego. A gente comprava, montava as pecinhas mas eu sempre voltado na área de hardware, né, de eletrônica. E aí, da noite para o dia, da água para o vinho, eu me vi no mundo da desenvolvimento de software. Na época eu comecei a desenvolver, aqui no Brasil era muito forte o Clipper, né? Na própria escola que eu estava fazendo esse curso, que eu era obrigado Ensinava a ir, né, Clipper. fazer o curso, não ensinava DBase 3 Plus. A gente tinha lá CP500 com Basic, a gente tinha sistema 600 e 700 da Prologic, eu acho que isso aí era coisa do Brasil, essas empresas do Brasil aqui, mas com COBOL, e que isso em 92 o COBOL já era ultrapassado, já falava, ó, tá aqui porque você tem que aprender, mas esquece isso porque isso não é futuro. E a gente tem COBOL até hoje. E o Pelo COBOL menos tá aqui aí no até hoje. Brasil tem muito. E tinha o DBase 3 Plus, que todo mundo fala, não, é isso, é isso, é isso. E aí do DBase eu acabei indo para o Clipper, para desenvolver pequenos softwares para a gestão de bibliotecas, de livraria, de clínicas médicas, que o cara tinha que ter ali uma agenda para os pacientes, gerar um laudo do atendimento, então era tudo em Clipper. E aí quando veio o Windows, eu tenho até aquelas frases do Bozo que eles falam, né? Aquela frase que é direcionada a uma pessoa e que fala, nossa, nunca na vida, né, faria isso, ou
Imagina se um dia alguém precisa mais do que 640K de memória. Reza a lenda que isso, o Bill Gates falou isso lá atrás, que 640K era o suficiente, e que o presidente da IBM falou que no mundo não tinha mercado para mais de 5 computadores pessoais. Né? Olha a quantidade. Eu falei, nunca na minha vida eu vou usar um mouse, né? É isso aqui, né? Um rato. É. Eu nunca vou usar isso a primeira vez que eu era da Gênios, todo quadrado, feio demais. E aí, quando veio o Windows, eu fui estudar as opções que eu teria para continuar atendendo ali os clientes que eu tinha. Né? A gente tinha já Visual Basic, que eu nunca gostei de Basic. Tinha Access, da Microsoft também. E tinha o Paradox. Paradox for Windows, que era da Borland. O Piradox. E eu recebi o convite de uma pessoa lá em Juiz de Fora, em Minas, para desenvolver um sistema usando o Paradox da Borland. E aí eu comecei a trabalhar, fizemos um sistema gigantesco para consultores de edifício, para retífica de motores, que na época existia, hoje em dia o motor nem funde mais, você não tem mais isso. Gigantescos, gigantescos, com um grau de complexidade muito grande, muito grande. E aí eu me aproximei da equipe técnica que representava o produto, o Paradox, da Bolland, no Brasil, que era em São Paulo, né? Antigamente a gente tinha as feiras para conhecer as coisas. Aqui no Brasil Sim. a gente tinha Fenasoft, tinha Condex. Hoje em dia a gente tem o Google. Você levanta de manhã, você abre a pá, acabou. Você já está sabendo tudo o que aconteceu. Não precisamos nem do chat GPT da IA. Acabou. Não existe mais feira, não existe mais evento. A gente mesmo, no caso do Delphi no Brasil, a gente fazia o que a gente chamava de road shows, que era ir nas cidades. Às vezes viajava pelo Brasil inteiro para mostrar a versão nova do software para as pessoas. Porque não Exatamente. existia não existia o Teams, você não tinha como conhecer aquilo ali. Então, eu fui numa feira em São Paulo, e aí eu conheci o representante no Brasil da Borland, representante técnico, né, que dava o suporte técnico e tal. Eu tinha algumas questões e aí eu comecei a interagir com eles ali. Eles me convidaram para ir a São Paulo, para vir a São Paulo, eu estou em São Paulo aqui, para o lançamento do Delphi, que é originário, né, do Pascal, que aqui no Brasil também era muito utilizado pelo mercado acadêmico. Então, nas universidades usava-se muito Pascal. Então, foi em abril de 95 isso, o lançamento aqui no Brasil, o lançamento do Delphi 1. E aí eu já estava mexendo com o Delphi, aí eu me aproximei mais deles e acabei vindo para cá em São Paulo em junho de 95, ainda trabalhando com Paradox, porque eles também tinham vários clientes que atendiam com Paradox. E aí, de repente, a gente pegou um projeto e eu falei, não, esse projeto novo vai ser em Delphi. E ninguém sabia. A gente não sabia. Foi o primeiro projeto. Aí apanhamos, aprendemos, fomos lá e aí o Paradox acabou morrendo. Foi engolido aí pela velocidade de evolução do Delphi. Esse mercado no Brasil, que era muito forte, que era do Clipper, acabou também se movendo para o Delphi. O Delphi. E aí teve essa comunidade gigantesca que a gente tem hoje aqui no Brasil, em função desses movimentos aí. Caramba, essa história de você ter falado que foi para que você gostava de eletrônica, lembra um pouco também quando eu comecei, eu também fui meio que impulsionado para programação, que quando eu era jovem, eu sempre botei na cabeça que eu ia fazer escola naval. Aí estudei pra caramba fazer escola naval, não passei, e aí tentei fazer Cefet, que eu estudava por conta própria eletrônica e tudo mais, e que também não passei. Aí a minha mãe, na altura, eu estudava no Pedro II, e o Pedro II, na altura, tinha curso profissionalizante de programação, que era processamento de Esse dados. aqui programa em Delphi também, ó. Opa, olha ele aí. Qual o nome do cão? Romeu, Romeu, ok. faltando a É, Julieta. ficar aí registrado no nosso podcast. E aí a minha mãe falou comigo, pô, por que você não se inscreve no curso de processamento de dados? Vá que acontece de você não passar e tal. Aí só que eu tava na minha cabeça, não, eu vou passar e tal, não tem erro, mas se quiser me inscrever, me inscreve. Ela foi, aí minha mãe foi e me inscreveu.
Aí acabou que eu não passei para a Escola Naval, não passei para o Cefet, e lá fui eu para o saber de dados. Eu tinha falado com ela, falei, cara, eu nunca mexi no computador, não sei nem como é que faz isso. E aí eu tô aí até hoje. Não tem... o bichinho da programação me engoliu. E O falando computador do... para mim era expert, amiga, era tudo para Exatamente. jogar, era joguinho. Não, eu por acaso, eu não tinha computador em casa, eu só fui ter computador em casa no terceiro ano do segundo Do grau, curso né? Que eu estava fazendo curso de processamento de dados, profissionalizante. mas eu não tinha computador em casa, eu tinha que ir para a escola, eu chegava, eu almoçava em casa, o curso era de noite, eu almoçava, ia para a escola, ficava tipo 3, 4 horas antes de começar a aula para poder estudar no computador Monitoria, Hã? tinha os monitores que ficavam lá para te ajudar. Exatamente. Era o XT e os ATs. AT 386. Era assim. Nossa, quanta velharia. Agora você E sabe os. que você falou aí de escola naval, eu tentei picar também. O meu sonho era ser piloto de caça, É mas mesmo. também não passei, É, não. era E o complicado, cara. João? Qual era a Era história do bem. João? É, E os roadshows que você falou, cara, foi aí que a gente começou a bater papo também e eu não perdia um, cara. Tinha roadshow no Rio de Janeiro, eu sempre ia. Lembra, e era legal que o Tertus, nessa não, altura, tu ele era queria era muito. passear, tu queria era motivo para ir passear. Nada, rapaz, não, mas era a universidade, e o local que eles apresentavam era no centro da cidade, e eu morava perto do centro da cidade, era muito próximo, né? Era tranquilo de ir lá. E eu lembro do Terços muito despojado, cara. O Terços tocava, entre aspas, terror em roadshows. Ele chegava, olha, isso aqui é um segredo, mas eu vou contar mesmo. E ele saía, saía contando tudo. E aí, no final, eu lembro, cara, que o Terços chegava. Eles tinham lá aquelas bolinhas para a gente apertar com a mão, né? De Aí o estresse, Terços no final chegava assim: olha, se alguém aí tiver uma pergunta boa, tem que ser pergunta boa. Se for uma pergunta boa, eu vou jogar aqui a bolinha para vocês. Eu não vou ficar distribuindo para todo mundo, não, que tem pouca bolinha aqui. Era muito engraçado, cara. Era muito legal esse tempo. João, é contigo. Tércios, tu agora que está mais virado para essa coisa da grana, da monetização aí para embarcadero, eu sei que o Brasil tem um diferencial grande em termos mundiais, porque se não é o principal, é um dos principais mercados em embarcadero, apesar da grande diferença cambial, por exemplo, para o dólar e para outras moedas. Como é que tu vê a implementação que foi do Delphi no Brasil e como é que é a gestão dos clientes? Eles queixam-se muito do preço, como é que vocês conseguem gerir tudo isso? Fala aí para a gente, Tércio. Então vamos lá. Né, hoje a gente colhe, né, o que a gente plantou há muitos anos, né? Essa parte que vocês estão começando a fazer aí de colocar a ferramenta dentro das instituições de ensino, isso aí foi uma coisa que a gente, desde o do início, a gente brigava para ter isso. Isso não existia, Não existia. Eu lembro pelo menos disso. dentro da Borland, não existia, e a gente brigou para ter alguma solução, né, uma condição financeira atraente, né, hoje a gente tem um gratuito até, para colocar dentro das instituições de ensino para que a gente tenha o quê? Tenha profissionais que conheçam a ferramenta e que quando vierem para o mercado de trabalho poderem, né, indicar a ferramenta ou se candidatar a uma vaga disponível em alguma empresa. Porque não adianta nada você ter a melhor solução do mundo e ninguém saber usar aquela solução. Então, não é. O bom é o que eu sei usar. Resolveu o meu problema? Resolveu. Então acabou. Esse é o bom para mim. Então, o resultado que a gente tem hoje, o reflexo disso, vem lá de trás, porque a gente conseguiu colocar dentro de muitas instituições de ensino Brasil afora, em todos os estados, a gente tem lá uma unidade, duas, três, quatro. Hoje a gente tem Cefet, todos do estado do Rio de Janeiro têm, em São Paulo todos têm, e então isso aí é muito legal. Questão de valores, né?
pessoal reclama, não adianta. Se for R$1, vai reclamar. Reclama muito. Muito. Você tem assim, o cara quer 200% de desconto, que você devolva um dinheiro para ele, carregue e ainda peça obrigado ainda para o cara estar usando. Então, a moeda sempre foi uma barreira, e aí a gente tenta campanhas de desconto, diminuir, conseguir. Aqui no Brasil é muito comum comprar parcelado. Sim. Não sei, aqui, em Portugal. Aqui em Portugal não temos isso. Quer dizer, um caso ou outro, mas em Portugal não só, na Europa em geral. Não, na Europa, nos Estados Unidos não tem. Você vai lá e paga uma vez só. Aqui a gente tem parcelamento de até 12 vezes. O cara conseguir pagar ali como se fosse até uma assinatura. Todo mês vai lá, paga um pouquinho. Mas hoje, a gente é o quarto ou quinto maior mercado do Delphi no mundo, falando de mundo. A gente tem uma comunidade muito grande, a gente tem pessoas específicas dedicadas aqui para ajudar os clientes sem custo. Então eu tenho aqui, igual comentou o Landerson, que apoia muito, o Jorge apoia muito vocês aí, sim. Nessa parte tanto acadêmica, mas uma das funções dele é apoiar os clientes, sem ser uma consultoria paga. Uma das funções dele é escutar o cliente, ver a dor do cliente e sugerir, você ainda está na versão antiga do Delphi, ou não podendo, de repente, contar, né, igual o Jorge falou, que eu sou boca aberta mesmo, vou lá e falo muita coisa que às vezes não deveria estar falando, mas falo assim, espera uma semana que daqui a 2 semanas eu vou ter isso dentro da ferramenta. Então, não vamos inventar a roda aqui não, porque amanhã a roda vai estar pronta. Então, uma das funções do Landerson é essa de apoiar os clientes. Eu tenho outra equipe dedicada para os clientes que têm contrato de manutenção. E eles têm que 2, 3 vezes por mês fazer contato com os clientes, ver se está tudo bem, se não está tudo bem, mandado, saiu isso, um release novo da ferramenta, não sei se você viu, olha, tem essas documentações disponibilizadas. Então, dá subsídio material para que as pessoas saibam que a ferramenta está evoluindo, porque muitas vezes você fala, o Delphi é velho. É velho. O Delphi tem 31 anos, mas o Java é mais velho que o Delphi. O Python é mais velho que o Java. Exatamente, Python. Aí tá, o Python hoje está aí, nossa, que coisa legal o Python, mas ele tem 32 anos, ele é mais velho que o Delphi. Então, da mesma forma que ele se modernizou, o Delphi se modernizou. Quem está atrasado é o Tertius, que está usando o Delphi 4, Delphi 5, Delphi 6, Delphi 7, que não sabe que hoje o Delphi desenvolve até para ARM, Windows ARM, além de iOS, de Android, de Linux, de macOS, de Windows 64 bits. Então, entre outros, a gente está falando de plataforma, mas eu quero fazer uma aplicação web. Tem gente que não sabe até hoje que o Delphi você pode desenvolver para web. E o Delphi 3, que foi lançado em 97, 98, já desenvolvia para web. Não era bom? Não vamos entrar se é bom ou se é ruim, mas já fazia. E tem gente que acha que até hoje a única solução no Delphi é desktop padrão Windows 95 ali dentro. Quantas e quantas aplicações tem aquela carinha de Windows XP até hoje? E qual é a evolução dessa parte toda gráfica aí? Às vezes eu tenho um MVP aqui no Brasil, esqueci, Thiago? Eita, não, Túlio. O cara faz cada interface gráfica que você olha, você fala, não, isso não tem nada a ver com Delphi. Isso não é feito em Delphi. E é. Porque o cara usa todos os recursos que tem ali dentro e cria uma interface extremamente amigável para o usuário. Óbvio que o amigável para o usuário é o que é amigável para o usuário, não é amigável para mim, né? Que às vezes eu acho, não, isso é óbvio. Não, é óbvio para mim. Tem que ser óbvio para o cliente, para o usuário. Porque se o usuário não usar a ferramenta não interessa. Ela não é boa o suficiente. Então tem que ser o mais amigável no ponto de vista do cliente. Então você interagir com o seu cliente é muito importante para saber se aquilo está atendendo às necessidades dele ou não. Porque às vezes você olha, nós técnicos olhamos, não, está perfeito. Não, mas não está perfeito, porque o usuário não entendeu nada do que eu quis mostrar naquela tela para ele ali. Eu não sei como fala em português, vocês falam a tela. O ecrã? Na janela? No ecrã. O ecrã tem que estar mostrando para ele as informações do jeito que ele quer, e não do jeito que eu, desenvolvedor, acho que é legal.
Então, essa interação, e é o que a gente tem aqui na comunidade, a gente tem equipe. Eu tenho uma equipe que só vende licença, acabou. Eu tenho o suporte técnico, eu tenho a equipe que vai acompanhar o seu contrato de manutenção, te mostrando as evoluções que estão tendo. Eu tenho uma equipe técnica que vai te ajudar a evoluir tecnologicamente dentro da sua ferramenta. Eu tenho uma equipe comercial para te vender serviços se você quiser. É outra coisa. Mas eu tenho o básico para te entregar dentro do pacote que você já tem ali de manutenção, para que você consiga alcançar objetivos ali. E eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, de dar esse suporte todo para que as pessoas se sintam confortáveis e evoluam dentro não, eu vou buscar outra solução agora para fazer isso. Mas já tem aqui. Mas eu não sabia, agora já fui para lá. Então a gente tem que estar sempre lembrando, tem, para o cliente continuar usando ali cada vez mais e ficar cada vez mais satisfeito com o que ele tem ali. Né? E olhando, estou pagando um valor aqui, mas olha quanta de coisa eu tenho aqui dentro. Eu posso fazer isso aqui em Java? Pô, teve uma vez que a gente estava no Rio e um outro amigo nosso lá, o Ribas, Rafael Ribas, desenvolvia em Java também. E aí ele queria fazer uma aplicação em Java. Você vai fazer aplicação em Java para quê? Para tirar um Instagram, para tirar uma foto e postar a foto, por exemplo, num Twitter. Quanto tempo você leva para fazer isso aqui em Java? 3 semanas, 4 semanas. A gente fez com 3 cliques de mouse no Delphi. Então é mostrar, e isso tem um custo. Claro que tem. Quanto que você ia gastar de homem-hora em 2 semanas contra 15 minutos ali na apresentação visual fazendo ali? Então, mas o cliente, a pessoa tem que saber que aquilo está disponível, porque senão ele acha que não está. Você tocou num ponto, em vários pontos interessantes nessa tua resposta aí. Um dos pontos, eu lembro que quando eu dava aula no Senac, no Rio de Janeiro, eles tinham o Delphi 2007 ainda, e o Delphi, na altura, eu acho que já estava no 2010, uma coisa assim. Na Santa Luzia? Exatamente. Eu dei aula lá. E na altura, eles queriam atualizar o Delphi, só que eles tinham que pagar uma grana para poder atualizar, né? E agora, com o programa acadêmico, isso vem mesmo a calhar, porque, como você bem falou, você tem o programa gratuito para escolas públicas e o programa pago, que é um valor bem abaixo para a quantidade de licenças que... É irrisório. Exatamente. irrisório. É bem baixo. E já agora, as pessoas de Portugal que estejam a ver esse podcast, quem for de instituições de ensino ou conhecer alguém que queira implementar o programa acadêmico, procura a gente, procura a mim ou o João, que a gente tem todo o prazer aí de mostrar para vocês como é que funciona. O outro ponto também que você falou do preço do Delphi no Brasil, às vezes as pessoas não entendem, principalmente o pessoal no Brasil, quando eu falo, o Delphi, na verdade, ele não é um produto caro. O problema é a conversão para real. Porque se você pegar aqui o Delphi profissional na Europa em euro, ele não é um valor que vá... O quê? Não é um valor exorbitante, é um valor perfeitamente aceitável. Você consegue colocar no projeto aqui e ele vai ser um percentual bem abaixo. Infelizmente, a moeda no Brasil tem uma conversão muito alta, né? Não tem muito por onde correr nessa... E impostos, né? E os impostos, exatamente. Porque se você só converter o valor é alto, sim. Ainda bem já que é vocês têm 6-1, né? É 5,80, não sei quanto está hoje o câmbio. Então, mas tem mais imposto, que eu acho que é mais faixa. 50% acima, né? Mais ou menos isso. Mas ainda bem que vocês podem fazer esse pagamento em parcelas, porque, por exemplo, aqui não se faz isso. Né? Você não consegue fazer esse pagamento em parcelas.
Ô, Tércio, me diz tudo, uma... Tércio, diz uma coisa. Você que tem vindo aí desde de sempre, desde o início, né, da Borland, passando pela Embarcadero agora e tal, passou pela Code Gear. Como é que você vê a comunidade hoje de Delphi, ok? Comparada com a comunidade da época da década de 90, década de 2000? Como é que você faz essa comparação das pessoas que trabalham, que fazem parte da comunidade Delphi? Então, eu acho que antigamente a necessidade de conhecimento era muito maior do que hoje, porque a gente não tinha a internet, a gente não tinha chats de GPT, a gente não tinha essa quantidade de fóruns que a gente tem, né? Então a comunidade em si ela era muito mais unida. Então você tinha os grupos de usuários, você tinha grupos de usuário em Minas Gerais, em São Paulo, em Rio Grande do Sul, e as pessoas faziam eventos que elas aqui no Brasil chamava DUG, era Delphi Users Group. Que E as tá a pessoas voltar, faziam né? evento Que tá a voltar. para se encontrar, para fazer reuniões, para discutir, para bater papo, para trocar experiência. Hoje em dia, a gente entra num chat GPT e pergunta, ele responde. Então, não é que as pessoas não existam, mas elas se engajam menos debaixo dessa bandeira do que antigamente, né? O mercado em si, ele, em função, na minha opinião, das fusões e aquisições de grandes empresas, aqui no Brasil aconteceu muito, empresas comprando outras menores para aumentar o seu leque de cliente, acabou encolhendo um pouco o mercado. Porque se o cara tinha 10 desenvolvedores, comprou uma outra empresa com 10, tem sobreposição de funções ali, que ele acabava mandando 5 embora e ficando de 20 ficava com 15. Então o mercado ele acabou na questão especificamente do profissional desenvolvedor, vamos dizer assim. Ele pode nem ter mandado embora aquela pessoa, usou ela como um analista, colocou como um consultor em outras posições, mas a quantidade de mãos desenvolvendo acabou encolhendo um pouco. Mas o mercado muito forte. O mercado é muito forte. Tanto fora do Brasil, a gente vê aí pela demanda toda vez que a Embarcadero faz aí um questionário, um survey lá para o pessoal responder e falar o que está usando, o que está deixando de usar. Então, e o que a gente fala que é muito importante sempre os clientes participarem, colocar lá, eu preciso disso, eu preciso. Quando 1 milhão de pessoas Sim. falarem que precisa de IA, eu vou ter IA. Enquanto isso, eu não vou ter IA. Não adianta, né, quantas e quantas tecnologias, né, pela cor dos cabelos aí, a gente está vendo que a gente já está um pouquinho aqui na estrada. Estamos maduros, maduros, não estamos velhos, Estamos maduros, Como diz o outro, estamos robustos. A gente passa uma cor branca no cabelo para mostrar uma senioridade, né? Reflexos naturais. Sou sênior. Mas quantas tecnologias já vieram, né? E teve aquele frisson danado de nossa, isso é maravilhoso. E aí, ao acordar no outro dia, aquilo já não é mais verdade, acabou, morreu. Então, sim, quanto mais pessoas estiverem usando e falando, e a comunidade ainda é muito forte. O que eu falei, antigamente a gente via mais o engajamento em função da gente não ter essa tecnologia que a gente tem hoje de estar aqui batendo um papo virtualmente. Então a gente ia muito no presencialmente e a gente aparecia mais as pessoas. Hoje em dia elas estão mais quietas em casa, mas ainda é uma comunidade muito forte. É interessante que tu mencionou essa questão do Delphi, atrás do Delphi dizerem que é velho, porque nós há uns dias atrás tivemos também aqui um papo muito interessante com o António Zapater e ele dizia, não, o Delphi não é velho, o Delphi está robusto, tem uma maturidade na sua estrutura, os seus objetivos e está aqui para durar. As pessoas dizem, o Delphi tem mais de 30 anos, está aí a acabar. Isso é uma lenga-lenga, uma conversa fiada, por assim dizer, que a gente já vem ouvindo quase desde o início. E, no entanto, como tu disseste, há muitas tecnologias novas que de repente aparecem e desaparecem mais depressa e o Delphi
continua aqui implementado. E a minha questão é esta. Não há neste momento, eu pelo menos não encontrei um produto tão completo, tão robusto quanto o Delphi para desenvolver software para qualquer tipo de plataforma. Neste momento é o único produto completo que a gente pode dizer. Do Linux até ao Windows ARM agora, só há uma solução, é o Delphi, não é? De resto é tudo, tens que esperar que eles abram uma extensão, coloquem nova versão, nós já estamos sempre um passo à frente dessa gente. Ok? E mesmo não, código. Não, é um código só e gerando código compilado nativo das plataformas, não é interpretação, que gera vulnerabilidades. A Europa acabou de disponibilizar aí um pacote grande de regras que você tem que ter, né? E isso é importantíssimo, porque se você tem um código interpretado e esse código seu interpretado usa uma biblioteca externa e tem vulnerabilidade na biblioteca externa, o seu código tem problema. E o Delphi não, você compilou, se você está na última versão dele, com garantia de que tudo que está ali dentro tá ok com compliance, o seu executável está em compliance. Apareceu uma brecha. Não, mas o meu executável já está pronto. Eu não estou usando nada da versão nova que saiu ali. Isso é diferente para quem está usando interpretação, porque pode pegar a vulnerabilidade. Então, isso é uma coisa bem, bem legal também. Pois é, porque e outra coisa, pegue o Delphi 1, pegue um projeto do Delphi 1, abra no Delphi, no último release do Delphi que saiu agora mês passado, e você vai abrir o seu projeto lá e você vai compilar o seu projeto lá. Pega isso com Java. Faz um código, pega um Java Java 1 do código, abre e manda compilar agora. Quebra tudo. Eu não sei porque eu não trabalho com Java, mas provavelmente deve acontecer isso. E não só, né? Não só em Java. E uma coisa que eu sempre geralmente falo, né, nos podcasts, quando aparece essa questão do que o Delphi já tem muito tempo e tudo mais, aí comparam com o COBOL. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O COBOL ainda está no mercado, sim, ainda precisa, tem muito mercado que precisa de programador COBOL, só que o COBOL não evoluiu, né? O COBOL é aquilo e acabou. O Delphi, apesar de ter feito 31 anos de existência, né, ele vem evoluindo. Né? Ele começou com interface somente para Windows e hoje veja lá em que ele compila nativamente. Android, iOS, Linux, Windows ARM, Windows 64. Então ele vem evoluindo para Windows, para web também, com WebStencil. E como linguagem, extensões da linguagem, métodos exatamente. anônimos. A própria linguagem vem evoluindo. Exatamente. Então, o programa do Delphi, que estagnou, não estudou mais o Delphi, na linguagem Delphi, né? Ele vai programar como se programava em Delphi 7 lá atrás. E tem muita coisa que foram criados, né? Métodos anônimos, outras sintaxes diferentes. Criaram agora o if linear. Ternário, né? ternário. Exatamente, if ternário, exatamente. E outras coisinhas mais. Tess, é o seguinte, eu vi um corte de um podcast que você fez junto com o Landerson e o Fernando, eu não sei se foi esse ano ainda, que eu achei bem interessante um comentário que você fez sobre IA. Foi algo do tipo que a IA poderia ser um atalho ou uma armadilha. Foram as palavras que você tinha dito, mais ou menos essas que você tinha dito. Então, falando como IA, falando de IA, como é que você vê o impacto da IA no futuro do desenvolvimento de software? E se tu utilizas hoje no teu trabalho alguma ferramenta de IA para ajudar aí no seu dia a dia? Então, assim, IA é uma coisa que veio para ficar. Acabou. Não tem jeito da gente negar, continuar negando, igual eu falei, nunca mais na minha vida vou usar um mouse, nunca irei usar um rato. E estou com um na minha mão aqui. Né? Então, eu aprendi com essa lição aí.
A IA vem evoluindo muito rápido, muito, muito rápido. Só que a IA ainda ela é muito usada para criar, pontapé inicial. A gente ainda não tem um modelo que consiga evoluir o que foi feito, né? Então, a gente falando de codificação, né? Então, eu enxergo hoje a IA como um suporte muito grande ao desenvolvimento, né? Onde eu consiga, por exemplo, hoje dentro do Delphi, eu posso plugar ali a IA que eu mais gosto, Gemini, ChatGPT, Claude, o que eu quiser ali dentro, e ele me apoiar a melhorar o que eu escrevi, a documentar, principalmente documentar o que eu fiz, a posicionar o meu código de uma forma melhor, mas eu não enxergo nesse momento o IA como substituindo a criação intelectual do desenvolvedor, porque a gente tem o problema da manutenção. Quantas e quantas vezes eu peguei um código escrito por mim mesmo, olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Apague, pega 10 linhas e escreve uma só que resolveu. Ou não entender o que eu mesmo fiz e falar, é mais fácil eu escrever de novo do que eu tentar entender o que eu fiz. Né? E o código dos outros? Muito pior ainda, você pegar um código de outra pessoa para você dar a manutenção. E o IA nada mais é do que uma outra pessoa. Vamos colocar. Ele vai criar o código pode sim funcionar, mas vamos imaginar que pega regras de legislação de uma lei qualquer, trabalhista ou fiscal, e você tem que mudar essa lei. Mudou a lei e você tem que ir lá e dar uma manutenção no sistema, que não foi você que fez. Qual é o impacto disso? Antigamente a gente tinha aí, e ainda tem dentro do Delphi, um monte de wizard para construir tela, né? CRUD, telinha de insert, delete, update. Maravilha, ele construir as telinhas para mim ali. Eu posso entregar templates para ele construir essa tela com identidade visual maravilhosa, reformular, fazer bonito e tal. Mas na hora realmente daquele código pesado que eu tenho que colocar ali dentro, eu ainda acho que hoje, vamos falar hoje, não sei no futuro, não vai substituir esse profissional. Então, de repente, o estagiário a IA vai virar o meu estagiário. Eu tinha ali, fazer relatório, coisa mais chata, relatório é coisa de estagiário. Chama ali o Júnior, ô Júnior, faz o relatório aí para mim. Vai ser maravilhoso. Entender o seu banco de dados, a sua base de dados, e montar scripts de SQL para você tirar um relatório, fazer um dashboard, criar um gráfico. Então, tarefas específicas, eu acho que sim. Mas substituir hoje o desenvolvedor, acho que ainda vai demorar um pouco. Se é que vai acontecer. Eu não acredito isso hoje. Para o meu dia a dia, uso direto, até para meu particular. Estou indo viajar, estou planejando uma viagem agora para o leste europeu aí em setembro, né, especificamente para a Turquia. E perguntei pro Gemini lá, uso o Gemini para esse cara aí, o ChatGPT para outras coisas e tal. O que você acha? Ele me deu até a distância, falou, tá 1.200 quilômetros do conflito do Irã. A probabilidade de um míssil balístico atingir lá é a mesma coisa que atingir Londres. Então vá na fé, pode ir lá, porque a Turquia vive de comércio e turismo. Se ela entrar na guerra, ela está falida, acabou, ela não vai ter, financeiramente ela vai quebrar. Então, hoje, vejo risco nenhum, manteria a sua agenda, e aí é uma coisa legal, porque eu perguntei há 3 meses atrás, 4 meses atrás, pedi para ele fazer um roteiro. E aí ele, no final, respondeu, como você está indo em setembro, não vejo risco nenhum. Então, ajuda e muito, muito, muito. Tem profissões de análise de documentos jurídico. Analisa esse contrato para mim. Né? Reza a lenda que aqui tem um segundo maior banco privado do Brasil, tinha mais de 2.000 advogados, né? Porque ele está todo o tempo recebendo ações aqui, contra ali, contra lá, e tem que ler aquilo ali. Ah, não, isso aqui já é jurisprudência, eu vou perder o caso, então entrego o caso. Não, vou ganhar o caso. E que hoje eles têm menos de 100 pessoas para fazer isso e estão usando IA para Para pegar o fazer grande análise. volume de dados e diminuir isso para um drill down e aí entregar os mais importantes ou os mais volumosos, né, para o ser humano olhar ali, mas já com uma crítica. Falar, olha,
A gente perdeu os últimos 1000 casos que a gente fez contra isso. Eu vou mandar alguém para viajar lá para o norte do Brasil, ter despesa de custo disso, não sei o quê, e o cara está me processando em 1000 euros. Paga os 1000 euros, porque eu vou gastar mais para ir lá me defender, já sabendo que vou perder. Então, eu acho que vem como um apoio. O profissional, sim, que não adotar IA vai ficar defasado, assim como o que não estuda, o que não aprende novas tecnologias, né, e novos recursos. Eu vou continuar fazendo uma aplicação para o ecrã do DOS. Pô, já foi, não está mais, né? Não, É. não vou desenvolver nada para mobile. Pô, eu tenho aqui um software que eu fiz em 3 horas em Delphi, fazendo a parte servidora, onde eu consigo aprovar desconto de proposta, onde eu consigo mandar para faturamento, onde eu consigo mandar o pedido para os Estados Unidos, pelo celular. Então eu trabalho do celular, senão eu tinha que pegar um computador, arrumar uma conexão com a internet, para entrar no sistema, para fazer aquela aprovação. O pessoal me manda aqui no WhatsApp ou no Teams, pô, libera um desconto para mim? Eu abro a aplicação, olho, libero ou cancelo. É uma coisa simples. Mas evoluir, tô ali naquele cara, não tô amarrado ali, né? Não, modo tradicional não. Vai ficar para trás, vai ficar desatualizado essa pessoa. Veio para ficar, IA, não vai embora não. E vai estar cada vez mais inteligente, Cada vamos vez dizer mais. assim. É, eu também. Testes, já que o Jorge puxou aí a brasa para a questão da IA, eu lembro que há uns tempos atrás nós tínhamos uma moda que era o low code, no code, e agora temos outra com IA que é o vibe code. E toda a gente que se mete em vibe code acha-se já um programador. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas do vibe code hoje em dia? Eu tenho essa opinião formada sobre essas ferramentas aí. Para você criar a telinha de cadastro é muito, muito tranquilo. É muito tranquilo. Mas depois, quando muda uma regra, quando faz alguma coisa mais complexa, acaba não. Eu escutei essa outro dia de um menino de 16 anos falando, não, virei programador. Estou usando aquele N8H, ou qualquer coisa N8N, Eu sei parecida. qual é. automação. É, falei, N8N. é legal, legal você fazer aí uma telinha de alguma coisa, mas você não consegue construir um sistema, um RP baseado em cima de uma coisa dessa. As necessidades são muito grandes, a complexidade é muito grande. Chega numa hora ali que você, ou a ferramenta te dá a condição de escrever código, aí você vai cair na codificação, né? Ou você vai abandonar e vai procurar uma outra tecnologia porque não consegue. Você respondeu algo semelhante a o Risato quando a gente conversou com ele. Lembra, João? Que nós fizemos uma pergunta sobre IA também. Desculpe, não foi isso. Perguntamos para ele, profissional que vai iniciar e tal. E ele citou a IA, né? Que as pessoas hoje estão se baseando muito na IA, que acham que a IA vai fazer tudo e tudo mais. E ele acha que o profissional que está a começar, na verdade, ele tem que se agarrar também a conhecer a origem das coisas, né? Saber de onde surgiu aquilo, As bases né? todas, não? Sabe? E eu acho que ele tem toda a razão, e você meio que A gente tem também. não é uma piada, mas é como se fosse uma história folclórica aqui no Brasil, que estava lá um pessoal se formando na faculdade, né? Recebendo o diploma ali de profissional de tecnologia. E aí o menino, um aluno, um formando, né, vira para o professor e fala, professor, gostei muito do curso, consegui passar, né, meus objetivos. Eu só não entendi uma coisa, às vezes o senhor tem uma pronúncia diferente, às vezes o senhor fala bit e fala byte, eu não sei se fala bit ou fala byte. Então é isso aí. Já, Se eu vou ficar, a IA vai fazer tudo para mim, eu não estou sabendo Pois nada. é, Eu não sei nada. E aí eu não é, sei nem criticar. Então eu posso pedir para a IA criar alguma coisa para mim? Posso. E depois eu vou criticar o que ela escreveu ali e falar, não tá certo, tá errado. Agora, se eu não conheço, eu vou criticar o quê? Não tenho como criticar. Eu não sei pois se é é, bit ou byte. E aí? exato. pois é. Testes. Estamos já batemos aqui a meta de 1 hora, um papo bem legal. Só para eu terminar aqui a minha parte.
que é que tu estás fazendo atualmente e o que é que tu planeia fazer no futuro? É alguma coisa que tu possa desvendar para a gente? Esses teus projetos atuais e futuros? Então, a gente tem aqui alguns objetivos aqui no escritório, que é para formar pessoas. Tá? A gente, igual eu estou há 31 anos trabalhando com as mesmas pessoas, né? Hoje eu sou sócio da empresa, né? E os dois maiores sócios da empresa me formaram para estar aqui. Então, um dos objetivos que a gente tem é formar pessoas e trazer essas pessoas para essa parte de gestão da empresa, para que eu possa também me retirar, assim como os outros dois retiraram. Eles delegaram funções para mim e outros sócios que estão ali. A gente ainda tem, hoje a gente tem um total de 6 pessoas na parte societária. Dois dos fundadores já não estão mais na ativa, eles participam de reuniões estratégicas, de algumas coisas. Então a gente tem esse sonho de formar pessoas, de capacitar pessoas e ter um relacionamento a longo prazo de pessoas, porque acho que a empresa tem que estar aí para isso, para formar pessoas e atender todo mundo. Não só, eu sou o dono, então para mim tudo, para o resto nada. Não, é trazer pessoas para crescerem junto com a gente. Né? A gente acredita que vamos ter um sucesso ainda bem grande aí com Delphi nos próximos 5, 10 anos. Depois eu não sei, tecnologia, como vai ficar, o IA, o que vai evoluir, o que a gente vai ter para o futuro, né? Que igual o COBOL já acabou há 30 anos, e tá aí até hoje. Então, a gente tem esse trabalho, essa missão aí de construir pessoas, capacitar pessoas para que elas possam chegar em cargos de chefia e tomar decisões e, de repente, quem sabe, me deixar ir para Juiz de Fora ou me deixar mudar para Portugal, morar ali em Viseu, uma cidadezinha bem pequenininha. Tomar, eu sou apaixonado em Tomar. Todas as vezes que eu fui a Portugal, eu fui a Tomar. Fui lá no Taberna Antiqua, comer ali uma refeição ali. Estragou tudo. É onde servem as refeições na moda da Idade Média, época né? dos Templários. Eu sou apaixonado na época dos se, Templários. se eu vier para cá, tenho que trazer uns queijinhos de Minas ao menos para dar a gente, não é? Não pode vir assim de mãos abanadas. Muito bom, muito bom. Assim como tem o queijo estrela aí, né? Em Minas a gente tem o queijo canastra. Exato. Muito bom. Ô, Tercios, eu sei que você não, como a gente falou no início, não está ainda focado na parte de programação, mas você está mais na parte de produtos. Já passamos aí mais de 1 hora desse papo bacana aí. E você fala um bocadinho dos produtos que você faz mais na parte da DevTrends, por exemplo, voltado para DevOps, para o programador organizar, né, na parte de gestão. Como é que funciona isso? Que tipo de produto tem? Quais são os produtos? Como é que podem ajudar aí as equipas e o desenvolvedor em geral? Não, com certeza, né? Então a gente tem a Embarcadero aqui no Brasil, que é responsável por gerenciar aí a parte de Delphi, C++, Builder e Interbase, que são os produtos que vieram da Borland para dentro da Embarcadero, né? E a gente tem a Dev, que cuida de outras ferramentas que é do mesmo grupo da Embarcadero, do grupo Idera, né? Então a gente tem ferramentas que vai desde a parte de modelo de dados. Eu preciso construir um sistema, tá? Mas esse sistema ele precisa de uma base de dados para que eu consiga guardar essas informações e depois extrair relatórios e qualquer outra informação ali. Essas ferramentas todas já têm IA dentro delas, a gente está falando de IA, por exemplo, eu posso pedir para o RStudio escrever para ele, olha, eu preciso que você crie para mim um modelo de dados para eu guardar toda a interação que eu faço com meus leads, de qual campanha, qual é a origem daquele lead, foi um webinar que a gente fez, um podcast, um evento presencial, quantas vezes eu falei com aquela empresa, qual foi a pessoa com quem eu contactei na empresa, quem sou eu, né, qual é o meu funcionário que está falando com ele, o histórico de conversa, ele gera um modelo de dados para você. Pontapé inicial. Aquilo que eu falei, se eu pedir de novo, ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Ele não infere no que ele já fez, no estágio atual que está hoje. Então,
o modelo não ficou legal, se eu quiser mexer o prompt ali, eu mexo o prompt de novo, peço para ele gerar de novo, e uso aqui lá, tá bom, tá bem maduro, a partir daí eu vou incluir aqui alguns campos que eu identifiquei, que eu gosto de ter, eu quero ter um log, eu quero isso, aquilo outro, e tem o meu banco de dados. Agora eu vou gerar para Interbase, e gera um modelo físico para Interbase. Comecei a desenvolver em Delphi, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que planejar testes, eu tenho que executar testes. Então a gente tem uma ferramenta de planejamento de testes, né, onde eu vou lá, o teste rail, eu vou lá e documento o meu teste, esse teste é manual, então o usuário vai ter que clicar ali, criar uma tela e fazer, preencher os dados, e aí dentro dos campos eu tenho validação. É um sistema médico. Então qual é o procedimento médico que eu estou indo fazer? Eu estou indo fazer uma cesariana. Pô, mas o seu sexo é masculino. O homem não faz cesariana. Então tá errado, tem que ter uma crítica para isso. Eu vou tirar uma carteira de motorista. Aqui no Brasil eu tenho que ter 18 anos para poder tirar uma carteira de motorista. Mas eu tenho 15. O sistema tem que criticar isso, não pode permitir que aquela informação passe. Então eu documento os testes. A gente tem uma ferramenta de execução de testes, onde eu faço uma vez o teste, ele grava o meu teste, e a partir daí eu mando ele refazer aquilo ali. Então eu crio um programa de teste, falo, mexer no módulo de cadastro, testa o módulo de cadastro. Então ele vai entrar no sistema, ele vai colocar o usuário e senha, ele vai entrar nas telas, preencher os dados e depois vai devolver lá para o gerenciamento de teste, no dia tal, tantas horas, foi feito o teste, está aqui a evidência, teste passou, teste deu errado. Então volta na esteira para alguém ir lá e corrigir aquele problema que foi feito ali. E ferramentas de monitoramento do ambiente de banco de dados depois. O sistema está lento, mas está lento porque o banco está lento ou porque o programa foi mal feito? Então ele pode apontar falhas no meu script SQL. Aqui você tem 1 milhão de registros. E aí, quando você testa no seu ambiente desenvolvedor, você só tem um registro. Aí tudo é rápido. Na hora que você põe isso em produção, que eu tenho 1 milhão de registros, está faltando você criar um índice, está faltando a cláusula where que você fez está invertida, muda aqui, muda assim. Então, ferramentas que vão ajudar. Eu falo, trabalho na qualidade se eu estou sendo proativo. Né? Antes de submeter isso para o usuário, eu testei. Então, eu estou sendo proativo, é a qualidade. Se já está lá no usuário e acha, é o dedo duro, que vai mostrar que eu fui omisso nos testes, e ele está aí, tá aqui, se eu tivesse me usado antes, eu tinha te avisado. Todos eles com IA, já para ajudar. Olha, monta meu plano de teste para mim, está aqui o meu código-fonte. E ele consegue montar, ele pode pegar a documentação que foi feita lá dentro do Delphi, também com o apoio da IA, e em função da documentação gerar um caso de testes, fazer os testes unitários lá dentro do Delphi, executar os testes unitários. Então a IA vem muito para ajudar nisso daí. Outro dia eu estava dando uma palestra aqui em São Paulo, num evento do Dama, aqui, que é uma comunidade de banco de dados, né? E eu usei a própria IA para fazer a apresentação, e usei a IA para montar testes para mostrar durante a apresentação. Entreguei para ela uma estrutura de banco de dados, uma DDL de banco de dados, e ele criticou tudo. Tá errado aqui, quer que eu corrijo? Toma um script para corrigir isso, faz aquilo outro, gera uma documentação para mim, faz isso. Então a IA, nesse aspecto de organização, de manter ali a padronização, nossa, tudo que ela faz, eu faço. O João faz, o Jorge faz. Só que a gente vai gastar 1 ano para fazer coisa que ela faz em 5 minutos. Então a gente conseguindo instrumentar ela de forma correta, com realmente tudo que a gente necessita, né, dar aquele horizonte correto, tá aqui, ilimitado, principalmente, gente. Tem que limitar, tem que colocar ali o que eles chamam de guarda-reios, para ela não, aqui no Brasil a gente fala, não viajar na maionese. Então você fala, é aqui, você vai aqui. Para de olhar para o lado, tem que ser assim, igual o burro aqui no Brasil, a gente fala, põe ali, o cavalo tá ali, porque ele não pode, se ele olhar para o lado e ver um carro passando do lado, ele vai dar um pinote e vai te jogar no chão, já foi. Então a gente cria ali o universo mesmo, delimita bem o que a gente quer, e ela vai ajudar a gente, já ajuda muito hoje, muito, muito, muito. Então eu acho que isso é muito legal, uma área muito legal, está evoluindo muito, e
quem não quiser abraçar isso e achar que, não tem valor, eu vou fazer do meu jeito, vai cada vez ficando para trás, para trás. Há muitos anos atrás, eu escutei em uma dessas palestras que a gente faz, mas há muitos anos atrás mesmo, era uma palestra que a gente fazia junto com algumas, como sindicatos de processamento de dados de um determinado estado. E era um senhor, assim, também bem maduro, que era o presidente da instituição, como é que chamava? Serp não, esqueci o nome agora desse sindicato aí de processamento de dados e tal. E aí ele falou, olha, o profissional da área de tecnologia, ele anda, como é que chama a escada rolante aí para você, Jorge? Escada rolante. Escada rolante mesmo. Sim. Ele anda numa escada rolante no sentido contrário da escada rolante. Se ele não for, se ele andar na mesma velocidade que a escada, se ele está tentando subir e a escada está descendo, se ele andar na mesma velocidade, se ele ficar parado, né? Primeiro, se ele ficar parado, ele vai embora. A escada rolante leva ele embora, ele vai embora. Se ele andar na mesma velocidade da escada rolante, ele não sai do lugar. Ele fica ali marcando passo. Então a gente tem que andar muito mais rápido para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Porque enquanto a gente estava dormindo, a história era essa, enquanto a gente estava dormindo, do outro lado do mundo, alguém estava criando tecnologias novas, inventando coisas novas, e a gente tinha que levantar de manhã, a gente acordava sempre mais burro do que a gente deitou. Eu aprendi, estudei hoje, amanhã quando eu acordei, já inventaram um monte de coisa e eu não estou sabendo nada. E a IA está evoluindo muito, 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 muito rápido. Então a gente tem que estar sempre ali, olhando, aprendendo e sabendo que o futuro está ali. Está ali. Ô, Tércio, e essas ferramentas que você está a dizer, elas se integram ao Rádio Studio de uma bem diretamente? Ou são ferramentas que trabalham assim, óbvio que são ferramentas específicas. Por exemplo, banco de dados, ele vai se integrar mais ao SGDB, ao Oracle, ao SQL Server. Claro. O Test Rail, o Test Rail é documental. Né? Então eu crio o caso nele, ele me fala o que eu tenho que testar, isso, e aí eu entro no Ranorex. O Ranorex start o Delphi, pode compilar, então ele pode fazer parte da minha esteira de produção. Né? Então a minha esteira vai dar um build no Delphi, sem estar o Delphi, não sou eu o desenvolvedor, meia-noite vai lá, vai pegar os códigos-fonte lá no GitHub, vai compilar, compilou. Aí esse cara chama o Ranorex, que vai startar a compilação, vai ler os casos de teste, vai testar tudo, vai rodar os casos unitários, vai depender do teste que eu faço ali, vai documentar se passou, se não passou, gera um relatório para mim de manhã quando eu chegar. O teste levou 3 horas para fazer. Não tem problema, ele fez da meia-noite às 3 da manhã, eu estava dormindo, de manhã cheguei, está tudo compilado, tem um build novo do sistema. Não tem um build novo do sistema porque está quebrado, falhou aqui, vai voltar uma tarefa lá dentro do Delphi, você tem que corrigir essa linha de código porque está errado. Então, Tércio, as pessoas que estão a ver esse vídeo, que são do Brasil, obviamente, podem procurar a DevTrends para poder ter um embarcadeiro também e tudo mais. Agora, também temos os nossos seguidores cá em Portugal. Se eles tiverem interesse nesses produtos, vocês podem atender esse pessoal que está aqui em Portugal? Ou não, tem que atender a gente não pode atender, mas pode nos procurar, pode procurar o João, o Jorge. A gente tem todo o apoio possível que a gente puder dar para vocês, interesse em apoiá-los e direcionar para a pessoa que pode atender vocês aí dentro. O que for fazer, vamos fazer uma demonstração, não sei o quê, a gente pode fazer aqui em português para vocês, sem objetivo comercial nenhum, fomentar mesmo, igual uma das funções do MVP, igual está aqui o João e o Jorge, transferência de conhecimento para vocês, e aí depois falar, vocês querem? Querem. Agora, infelizmente, eu não posso atendê-los, e vai vir o pessoal aí responsável pelo território e atendê-los. Muitas vezes pode ser o pessoal da DN Software, que vai falar aí um portunhol, com vocês aí, ou não, se não vai ser algum pessoal de outro território aí, eu não sei, ou não, já temos parceiros aí em Portugal que pode atendê-los aí num português de Portugal, ou no português real, né? A gente tem uma variação de português aqui no Brasil,
vamos dizer, eles falam português do Brasil, não, mas não existe português do Brasil. Português é de Portugal. A gente que tem o sotaque, temos o acento aqui diferenciado, né? Mas qualquer necessidade que qualquer pessoa precisar aí em Portugal, a gente está aqui 100% disponível para mostrá-los tecnicamente, para fazer uma apresentação, transferir conhecimento e dar o caminho para que vocês possam fazer alguma questão comercial aí com quem de direito aí Maravilha. para vocês. Estamos aqui para Maravilha. ajudar. Testes. Acho que na nossa conversa ficou claro que, apesar da IA estar aí para ficar, concordo inteiramente com o que disseste, no entanto, ainda tem muito espaço para programadores que existem e para os que venham a existir. O que é que tu diria como recomendação para aqueles que se querem meter nesta área de programação? Que conselho é que tu daria aos caras que querem ser programadores? Então, eu faço uma outra analogia aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem a carta de motorista. Carta quem fala é paulista. Paulista fala carta. Aí Aqui o é carta de documento está condução escrito também. Carta de lá, condução, mas aqui no documento está escrito carteira, não está escrito carta. Mas é porque tem uma rixa Rio-São Paulo. Se São Paulo fala de um jeito, Rio fala do outro e daí por diante. Então, não vai parar a gente tem a isso. carteira de motorista. Né? A carteira de motorista te dá o direito de conduzir um veículo e não ser multado e preso se a polícia te parar. Mas ela não garante que você sabe dirigir. Você tem aquele documento. E vou falar que mais da metade das pessoas que possuem esse documento não sabem dirigir. Então, não adianta você usar a IA. Você tem que aprender. E você vai aprender realmente tentando, falhando, corrigindo e fazendo de novo. Então, acesse sim a IA para ter conteúdos, mas comece aprendendo você mesmo e entendendo o que é um bit e o que é um byte. Porque aí depois você pode ter alguém para te apoiar e te acelerar, que é a IA, que vai ser um acelerador do seu conhecimento. Né? A gente, por muito tempo aqui no Brasil, ontem eu estava num outro podcast, a gente falou que a gente tinha uma solução de ALM, Application Life Cycle Management, que era o gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento, que era você ter a gestão do requisito, você ter as tarefas, a gestão das tarefas, aí você tem o desenvolvimento, aí você tem o teste, e daí passa. A gente falava que não adianta você comprar ferramentas para esse processo se você não tem o processo. Porque se você tem o caos, a ferramenta automatiza o caos. Se eu não sei nada e vou usar uma IA para me acelerar, ela vai acelerar nada, porque eu não tenho o conhecimento. Então, sim, ir para a escola, né, seja ela formal ou informal, aí formal no intuito de ser um curso profissionalizante, ou uma faculdade, uma universidade, ou não, eu quero fazer um curso de Delphi, eu vou contratar o João, o Jorge, e eles vão me dar um curso. Esse curso vai me dar um diploma ali, mas que não vai me dar o título de doutor em lugar nenhum, ou não vai falar que eu tenho uma faculdade, porque é um curso. Mas eu vou aprender. E aí, depois que eu aprendi, eu posso usar a IA para me dar mais velocidade naquilo que eu já aprendi, já sei fazer, mas eu estou levando 3 meses para fazer. Agora sim, eu vou usar a IA, que vai me ajudar a aperfeiçoar o meu conhecimento e vai me permitir que eu seja um pouco mais produtivo em cima daquilo ali. Mas se eu não tiver esse conhecimento básico, eu não tenho como usar IA. Porque aí eu vou usar um no-code. Vou pegar um no-code, ele vai gerar. Eu vou fingir que eu fiz alguma coisa, que eu conheço alguma coisa, mas na verdade eu não tenho aquele conhecimento, eu não consigo estar aqui discutindo. Vamos abrir um código-fonte aqui, vamos ler o código-fonte? Vamos. Eu vou entender? Não. Então eu acho que o principal é realmente sentar numa sala de aula, né, virtual ou presencial, escutar o que o mestre tem ali na frente para te falar, conseguir dar os primeiros passos e aí sim depois usar uma IA para te acelerar. Pô, que papo bacana, hein, João? Papo bacana, Técio. A gente já vai finalizar aqui o nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez aí pela sua presença, Técio. Foi um papo muito bacana. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite.
Se você puder deixar aí uma mensagem final para a nossa comunidade Luso Delphi, cá em Portugal, deixar aí também os seus contatos, pessoal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas se você puder também dizer aí os seus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar. Enfim, obrigado aí pela sua presença. Fica aí as suas palavras finais, Gente, Tércio. eu que queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. É um país que eu carrego no sangue e que eu gosto muito, muito mesmo. Eu já fui umas 5 vezes aí para Portugal. Toda oportunidade que eu tenho de ir aí passear um pouquinho, não canso nunca. É, sempre fui muito bem recebido em todos os lugares que eu fui. Muito, muito, muito mesmo. Então, gosto muito de estar aí com vocês aí. É a oportunidade de estar falando um pouquinho de tecnologia, que é uma outra área que eu sou apaixonado. Né, meu contato aqui de Tertius, né, é o D de Dormevili, Tertius, @embarcadeiro.com.br. Podem mandar e-mail para mim, o Jorge vai colocar aí na descrição o meu e-mail aí. Tem lá o Detertius também, a conta lá no LinkedIn. Mesma coisa, Twitter, não preciso de outra. Detertius 1, 2, 3, 4. Não, não tem não, sou só eu mesmo. Pode ir lá, Detertius, pode procurar lá, Dormevili, você vai achar um só. Não vai ter dificuldade de me localizar, né? E estou à disposição de vocês, de verdade, de coração aberto aqui, por qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer contato que vocês precisarem, ajuda, apoio. A nossa missão aqui é essa aí, é apoiar, ajudar, para criar profissionais e trocar experiências, figurinhas e estou à disposição. Ok, muito bom. Meu amigo Tercius, mais uma vez, muito obrigado. Meu amigo João, obrigado aí pela sua companhia. Sempre Valeu aqui. mais esse papo aí. Muito bom. Deixa aí o seu comentário. O comentário é sempre o mesmo, pessoal. Aprendam. Todos os nossos episódios de podcast, como o Jorge falou no início, nem sempre são diretamente relacionados com Delphi, mas têm tudo a ver com tecnologia, com partilha de conhecimento, com partilha de experiências, para que vocês possam perceber que estamos aqui para vos ajudar. O pessoal da Embarcadero, se não está aqui deste lado, está daquele lado também, ali sempre com uma boa disposição, um sorriso ótimo para nos ajudar também. E compartilhem os vídeos, deixem o vosso like, porque deixando o like não é que para nos agradar, é para que possamos ter mais visibilidade, possamos espalhar melhor o nosso conhecimento e o nosso canal. E da minha parte, eu fecho aqui as minhas palavras. Jorge, é contigo o encerramento. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como o João disse, deixa aí o seu gosto, compartilhem esse vídeo, passem a palavra, subscrevam o canal e façam-nos conseguir crescer mais esse canal e espalhar mais a palavra para outras pessoas. Ficamos por aqui e até a próxima. Bye, bye. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo Dev com Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer dúvida sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contacto connosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.